EBIAS. Atividade de História, nonos anos, Professor Rodrigo de Souza Fagundes. A Segunda Guerra Mundial. Polo de Educação Especial EBIAS. Adaptação, Professor Auxiliar de Educação Especial Marília Brasil. Aqui é o professor Rodrigo de História. Na atividade que a gente vai apresentar para vocês é sobre a Segunda Guerra Mundial. A partir do texto que vocês leram semana passada sobre os regimes totalitários, a gente entra na guerra entre as forças do eixo e os aliados. Tá? Leia, reflita e faça atividades. Abraços. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade, acontecendo de 1939 a 1945, em diferentes locais da Oceania, Ásia, África e Europa. Esse conflito foi travado entre os aliados versus o eixo. Mas quais eram os países aliados? Aliados, Reino Unido, França, Estados Unidos, União Soviética, etc. Quais eram os países do eixo? Eixo, Itália, Alemanha, Japão, etc. A Segunda Guerra Mundial teve como consequências a morte de, aproximadamente, 60 milhões de pessoas e uma destruição material significativa. A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista ao longo da década de 1930. O estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia realizada pelos alemães, em setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pelos horrores do Holocausto e do lançamento das bombas atômicas. Causas. A Segunda Guerra Mundial está relacionada com a expansão do totalitarismo na Europa e teve como causa direta o expansionismo germânico naquele período. Além disso, a derrota na Primeira Guerra tomou-se fonte de humilhação e causa de uma grave crise econômica que atingiu a Alemanha na década de 1920. Esse cenário permitiu a ascensão do radicalismo da extrema-direita, cujo expoente máximo foi o nazismo. Os nazistas criticavam os termos do Tratado de Versalhes, defendiam a militarização da Alemanha e tinham opiniões abertamente antissemitas. O crescimento dos nazistas durante a República de Weimar, 1919-1933, foi exponencial, muito por conta de Adolf Hitler. Os nazistas, por fim, assumiram o poder da Alemanha em 1933 e iniciaram a construção de um governo totalitário. Progressivamente, eles procuraram recuperar a economia alemã e reorganizar o exército alemão. Desestruturado desde a Primeira Guerra. Uma vez que as forças militares alemãs eram fortes o bastante, deu-se início à expansão territorial. A expansão territorial defendida pelos alemães fazia parte de um elemento da ideologia nazista, que defendia a formação de um espaço vital, que obrigaria os arianos à prosperidade dos alemães seria garantida por meio da exploração de povos enxergados como inferiores, como os eslavos. No final da década de 1930, os alemães voltaram-se a princípio contra a Áustria, nação historicamente de idioma e cultura alemãs. Planos de unificação da Alemanha e Áustria tinham sido ventilados após a Primeira Guerra, mas foram barrados durante as negociações que levaram à assinatura do Tratado de Versalhes. Em 1938, os alemães iniciaram uma campanha maciça para garantir a unificação dos dois países. Isso se concretizou em março de 1938, em um evento conhecido como Anschluss. Depois os alemães voltaram-se contra a Tchecoslováquia por conta de uma região daquele país chamada Sudetos. Em 1938, na Alemanha, Adolf Hitler realizou uma conferência com a Itália, França e Reino Unido para exigir o direito de posse sobre alguns territórios da Tchecoslováquia. Sua intenção era anexar a região dos Sudetos, composta por muitos povos de origens germânicas. Para entendermos melhor como isso tudo aconteceu, é importante voltar um pouco no tempo e saber o que motivou Hitler a querer anexar territórios da Tchecoslováquia.
Bom, pessoal, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império da Áustria-Hungria caiu e foi dissolvido. A dissolução desse império deu continuidade a um problema que vinha acontecendo há muito tempo, a divisão dos povos germânicos. Durante muitas décadas, os povos germânicos foram divididos e separados de forma desorganizada em diversas nações e impérios da Europa. E isso também aconteceu quando o Império Austro-Húngaro caiu e sua dissolução deu origem a diversas outras nações, como por exemplo a Tchecoslováquia e a Áustria. A Tchecoslováquia possuía em seu território os Sudetos, que ficavam na Boêmia, uma região que era composta em sua maioria por povos de origens germânicas. E é aqui que entra aquele problema da divisão que eu acabei de explicar para vocês. Bom, e antes mesmo da criação oficial da Tchecoslováquia, em 1918, os Sudetos já lutavam por independência ou por uma anexação que fosse austríaca ou alemã. Ou seja, o Império Austro-Húngaro foi dissolvido e eles viram nesse momento a oportunidade de se tornarem independentes ou de se juntar com os mesmos povos de suas origens. E os países mais próximos da Tchecoslováquia naquele momento eram a Alemanha e a recém-criada Áustria. Porém, os Sudetos não tiveram sucesso nessa oportunidade de independência ou anexação. Como consequência disso, e por influência dos nazistas, anos mais tarde, em 1933, no mesmo ano em que Hitler chegou ao poder na Alemanha, os Sudetos criaram o Partido Alemão dos Sudetos. Como vocês já devem saber, Adolf Hitler sempre teve o desejo de resgatar e unificar os povos e culturas germânicas em uma só nação. E quando chegou ao poder, em 1933, Hitler começou a colocar seus planos e desejos em prática. Em março de 1938, a Alemanha já tinha anexado a Áustria, sem nenhuma resistência, e seu próximo alvo seriam os Sudetos, na Tchecoslováquia. Porém, nessa época, a Tchecoslováquia era apoiada pela França e Reino Unido, ou seja, a anexação dos Sudetos poderia resultar resistências. Então, em setembro de 1938, Adolf Hitler realizou uma conferência em Munique, na Alemanha, onde Itália, França e Reino Unido participaram. Sua proposta era anexar os territórios da Tchecoslováquia, que eram compostos por povos germânicos, principalmente a região dos Sudetos. Apesar do Acordo de Munique negociar os territórios da Tchecoslováquia, ela própria não participou do acordo. Tal fato foi considerado pela Tchecoslováquia como um símbolo de traição por parte da França e Reino Unido. E pessoal, lembram que anteriormente eu disse que os Sudetos criaram um partido? Então, esse partido representava a opinião de grande parte dos Sudetos, que eram favoráveis à anexação alemã. E isso contribuiu muito para que Hitler tivesse uma moral e um argumento para exigir que essa região pertencesse à Alemanha. E deu certo, pessoal. Mas por quê? Por que a França e Reino Unido traíram a Tchecoslováquia e permitiram que suas regiões fossem entregues aos alemães? Por que eles não defenderam a Tchecoslováquia? Pelo seguinte propósito: a França e Reino Unido não queriam guerra contra a Alemanha, principalmente a França pelo fato de ter uma aliança militar com a Tchecoslováquia. Então, eles optaram por atender aos pedidos de Hitler para que ele não tomasse posse dos Sudetos através da força, mas a França e Reino Unido só assinariam um acordo com uma condição. Essa seria a última vez que Hitler iria ter o direito de anexar um território europeu. Hitler aceitou a condição e o acordo foi assinado. Essa atitude tomada pela França e Reino Unido ficou conhecida como política de apaziguamento, que no final das contas foi um verdadeiro fracasso, pois o acordo não durou nem um ano. Em março de 1939, Hitler ordenou a invasão e ocupação de toda a Tchecoslováquia. Dessa forma, o acordo foi quebrado. O Acordo de Munique foi um dos motivos que contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial, considerando que Hitler reconheceu o medo e a fraqueza dos países europeus ao tentarem evitar a guerra. Após a traição de Hitler, o clima de tensão na Europa aumentou. A Tchecoslováquia foi ocupada em 1939 e libertada após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nesse período, a Eslováquia, uma região da Tchecoslováquia, se tornou autônoma através da criação da República Eslovaca Independente, que era, na verdade, um estado fantoche da Alemanha nazista. O importante da Conferência de Munique é que ingleses e franceses demandaram de Hitler o compromisso de que a Tchecoslováquia
seria a última exigência territorial da Alemanha. Hitler firmou esse acordo, mas estava blefando. Ele não acreditava que ingleses e franceses teriam coragem de declarar guerra aos alemães. Assim, em 1939, Hitler colocou seus olhos sobre a Polônia. À medida que a tensão entre a Alemanha e Polônia aumentava, ingleses e franceses assinaram acordos militares com o segundo país para resguardá-lo em caso de agressão do primeiro. Como Hitler não acreditava na resposta francesa e inglesa, ele ordenou o ataque contra a Polônia em 1º de setembro de 1939. Esse ato de agressão foi considerado o estopim da Segunda Guerra. Dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Países participantes da Segunda Guerra Mundial teve dezenas de nações participantes, com graus diferentes de envolvimento no esforço bélico. Esse conflito foi lutado por nações do eixo contra as nações aliadas, sendo aliados Reino Unido, França, Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, principais forças, eixo, Alemanha, Itália e Japão, principais forças. Fases da guerra. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se por 6 anos e alcançou um nível de mobilização chamado pelos historiadores de guerra total. Esses anos podem ser divididos em 3 fases, que são: primeira fase, 1939 a 1941. Ficou marcada pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. Os alemães, por meio da Blitzkrieg, conseguiram conquistar uma série de nações europeias. Blitzkrieg é um termo militar que significava uma ofensiva poderosa, realizada de surpresa por força aérea e de infantaria coordenadas, guerra relâmpago, espécie de tática militar. Os japoneses, por sua vez, iniciaram uma expansão pelo Sudeste Asiático, conquistando as colônias de britânicos, franceses e holandeses. Além disso, os japoneses realizaram um ataque que causou grande prejuízo aos norte-americanos em Pearl Harbor. Segunda fase, 1942 a 1943. É o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou a inverter-se. Os alemães foram barrados pelos soviéticos na famosa Batalha de Stalingrado. E o poder de guerra dos alemães iniciou-se seu declínio. O mesmo aconteceu com os japoneses, que após a derrota da Batalha de Midway, perderam parte considerável do seu poder de guerra e foram sendo derrotados lentamente pelos norte-americanos. Terceira fase, 1944 a 1945. Momento em que os membros do eixo são derrotados. As forças dos aliados na Europa cercaram os alemães e conduziram a invasão do território germânico na virada de 1944 para 1945. Os japoneses passaram a sofrer cada vez mais com os bombardeios dos Estados Unidos. Internamente, o país estava em colapso, mas a recusa dos japoneses em render-se levou os americanos a atingirem o Japão com 2 bombas atômicas. A derrota do eixo trouxe o fim à guerra. Momentos marcantes. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito extenso, marcado por uma infinidade de acontecimentos e muitas reviravoltas. Como mencionado, a guerra iniciou-se a invasão da Polônia, em setembro de 1939. O território polonês foi conquistado pelos germânicos em poucas semanas e foi dividido entre alemães e soviéticos por conta de uma cláusula do Tratado de Não Agressão. Vejamos os principais acontecimentos. Blitzkrieg, de 1939 a 1940. Houve um período de pouca ação conhecido como Guerra da Mentira. A partir de 1940, os alemães iniciaram suas ofensivas pela Europa e conquistaram Noruega, Dinamarca,
Bélgica, Holanda, França, Iugoslávia, Grécia e etc. As grandes conquistas alemãs deixaram um alto comando nazista entusiasmado com a capacidade de guerra do país. Esses avanços só foram possíveis por causa da Blitzkrieg, uma tática de guerra inovadora para a época e que coordenava ataques múltiplos de diversas forças do exército alemão. Movido pelo sucesso da Blitzkrieg, Adolf Hitler ordenou a realização de um ataque contra a União Soviética. Esse acontecimento mudou o destino da Segunda Guerra Mundial. Invasão da União Soviética. A Operação Barbarossa foi iniciada pelos alemães em 22 de junho de 1941 e mobilizou mais de 3 milhões de soldados, além de milhares de aviões, tanques e peças de artilharia. O ataque iniciou-se baseado na tática de Blitzkrieg, possibilitou rápidos avanços para os alemães. O objetivo era conquistar a União Soviética em até 8 semanas. Aos poucos, o esforço de guerra dos soviéticos e a falta de recursos da Alemanha para lutar em duas frentes de guerra foram determinantes para a interrupção do avanço germânico. No final de 1941, os alemães possuíam 3 grandes alvos a serem conquistados na União Soviética. Esses alvos eram Leningrado, cidade que os alemães planejaram conquistar, deixando a população morrer de fome. Somente em 1944 é que o cerco alemão contra o Leningrado foi quebrado. Moscou, a capital soviética. Os alemães chegaram aos arredores de Moscou e ficaram a menos de 30 quilômetros de Kremlin, mas o enfraquecimento das suas forças repeliram-nos nos arredores da cidade. Stalingrado, cidade ao sul da União Soviética. Os alemães tentaram conquistá-la como forma de controlar o Cáucaso e assim garantir-lhes recursos importantes como petróleo. A divisão das forças alemãs e a resistência obstinada conduziram-nos à derrota na maior batalha da Segunda Guerra. Estima-se que o número de mortos em Stalingrado foi de 2 milhões de pessoas. A derrota em Stalingrado enfraqueceu consideravelmente a Alemanha. A quantidade de recursos disponíveis para o país foi reduzida drasticamente e a sua capacidade industrial caiu. Basicamente, os alemães não tinham condições materiais e financeiras de suportar o esforço que a guerra na Ucrânia demandava, e eles sabiam disso desde o final de 1941. Derrota da Alemanha. Houve derrotas significativas sofridas pelos alemães no território soviético após Stalingrado. O maior destaque nesse sentido é Kursk, batalha fundamental para os alemães, que terminou com a derrota deles, porque foram obrigados a recuar a fim de reforçarem suas linhas na Itália. Os alemães tinham sido expulsos do norte da África e com isso a Itália passou a ser invadida pelo sul. Eles perderam o controle sobre a Itália, reconquistada pelos aliados. O líder do fascismo italiano, Mussolini, foi morto por guerrilheiros que lutavam contra os nazistas. No leste europeu, os alemães foram empurrados por milhões de soldados soviéticos. Locais como Estônia, Polônia, Hungria, entre outros, foram reconquistados à medida que as forças soviéticas avançaram. O dia D, realizado em 6 de junho de 1944, abriu uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas e aumentou a pressão sobre os alemães. Em 1945, os aliados entraram em território alemão e Berlim, a capital do país, foi conquistada em abril. Adolf Hitler cometeu suicídio em maio de 1945. A Alemanha rendeu-se. Derrota do Japão. A derrota do Japão aconteceu oficialmente em setembro de 1945. A luta contra os americanos tinha sido iniciada em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos, em Pearl Harbor, no Havaí. A supremacia dos japoneses sobre os norte-americanos na Guerra do Pacífico durou pouco,
Em junho de 1942, o poderio japonês foi severamente prejudicado. Nesse mês aconteceu a Batalha de Midway, importante ataque aeronaval que resultou na destruição de 4 portas-aviões da Marinha Japonesa. Depois disso, os japoneses nunca mais conseguiram recuperar seu poderio na luta contra os Estados Unidos. Pouco a pouco, aqueles acumularam derrotas e foram empurrados de volta para o seu território. Os japoneses sofreram inúmeras batalhas como em Guadalcanal, nas Filipinas, em Okinawa, etc. Em 1945, os norte-americanos fizeram bombardeios maciços sobre as principais cidades japonesas. O último passo deles era invadir a ilha principal do Japão, mas para evitar isso, eles fizeram uso de uma arma cruel. 2 bombas atômicas foram lançadas, uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki. Nos dias 6 e 9 de agosto, respectivamente, o lançamento não foi suficiente para convencer membros do governo japonês a oferecerem rendição. A invasão da Manchúria por tropas soviéticas, a partir de 9 de agosto, foi a pá de cal sobre o governo japonês. Em 2 de setembro de 1945, os japoneses assinaram a rendição e colocaram fim na Segunda Guerra Mundial. Atividades. Letra A. Entre as causas da Segunda Guerra temos o fim da Primeira Guerra. Qual a relação existe entre o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda? Letra B. Quais grupos se formaram para disputar a Segunda Guerra? Letra C. Quais as fases da Segunda Guerra? Letra D. Como termina a guerra na Europa? Letra E. Como termina a guerra na Ásia?